Olha só a quantidade que nós temos aqui. Tá? Eu vou só ler um pouco para vocês. Como é que eu aprendo engenharia de prompt? Olha, você poderia aprender fazendo a base. A base é o empoderamento. Qualquer prompt você tem que fazer dizendo: haja como um especialista tal, com experiência tal, certo? Por que isso? Porque existe bilhões de informação. Como é que tu diz para o ChatGPT ou para qualquer inteligência artificial para ele descartar as outras coisas e só pegar daquele especialista, dos melhores daquilo? Então, por isso que tu diz: haja como um especialista tal. Certo? Então, essa é a base de qualquer prompt, né? Tu pode falar de outras formas, mas tu tem que dar essa mensagem para ele. Certo? Daí a segunda coisa que tu tem que dizer para ele, certo? Qual é o teu problema? Certo? Depois disso que você disse, né, essas duas coisas, ele vai buscar naquela especialidade as respostas que tem. Mas aí você também pode dizer para ele qual é que é a forma de resposta que tu quer. Se tu quer listado, se tu quer isso, se tu quer aquilo. Outra coisa que tu pode dizer para ele, para qual público-alvo é. Tanto que nós temos uns acrônimos chamados ELI 5, ELI 18, ELI 80, ou seja, explain like pessoa de 5 anos. Quando a gente fez, certo, alguma automação, em geral, tu diz, né, haja com uma pessoa de 13 anos, 14 anos. Isso faz com que ele responda da forma didática, clara, para uma pessoa de 12 anos, de 14 anos, de 80 anos, de 5 anos. Então, quando eu não entendo alguma coisa, eu digo: me explique como se fosse 5 anos. Ele vai fazer analogia. Certo? Então, vejam o importante sobre isso. Então, eu já falei sobre, né, o especialista, o problema, né, ou o desejo que tu quer, ou, né, ou a forma que tu quer as coisas, o público-alvo que tu quer que ele adereça, certo? E o que mais que nós podemos dizer? A negação. Eu não quero que venha dessa forma. Então você está qualificando a resposta de uma forma muito bem elaborada. Então isso é o mínimo de uma inteligência artificial, né? De um prompt para uma inteligência artificial. Quando você está usando uma inteligência mais elaborada, um programa mais elaborado, o que é? Você faz qualquer tipo de pergunta, porque ele vai pegar a tua pergunta e aplicar isso. Então você pode sim, né, ter uma máquina que está rodando um N8N, o que for, e que tem uma interface bonitinha de dizer: eu vou criar tal coisa. A pessoa só diz o nome do bicho e ele vai criar aquele bicho misturando com outro, etc, etc. Por quê? Porque pegou aquele input da pessoa e aplicou engenharia de prompt e entregou usando a própria inteligência artificial, que seria o ChatGPT, Gemini e assim por diante. Oi, Luciano, sim, a mesma lógica, né? Quando você faz um prompt de linguagem de programação, é a mesma lógica. Por isso, assim, ó, vamos abrir um ponto aqui. O que a gente aprendeu 2 anos atrás? Prompt de texto. Depois do que nós aprendemos? Prompt de imagem. Depois do que nós aprendemos? Prompts de vídeo. Depois do que nós estamos aprendendo? Prompt de desenvolvimento, de codificação. Cada um deles tem uma técnica, uma forma. E cada uma das plataformas diz: eu sou melhor nisso. Por quê? Porque tu dá do jeito que tu tá dando, ele vai lá, elabora e melhora.
Por isso, o Claude, ele é muito melhor em desenvolvimento do que o ChatGPT. Ele é muito melhor em emoção do que o ChatGPT, mas o ChatGPT é muito mais educado, é muito mais cordial, é muito mais fácil de trabalhar. Então, cada um deles tem uma característica. Entendeu? Bom, agora, por exemplo, nós já falamos, né, do básico. Agora, outra coisa importante é tu dar 2, 3 exemplos. Então, sempre que você chegar lá, né, e fizer, quando nós usamos uma automação, nós temos 3 elementos na automação. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar e clicar aqui no ChatGPT,